A Avenida Dom Helder Câmara é hoje um dos principais eixos viários da zona norte do Rio. Liga os bairros de Benfica ao de Cascadura, passando por diversos outros, como Jacarezinho, Manguinhos, Maria da Graça, Del Castilho, Caxambi, Engenho de Dentro, Pilares, Abolição, Piedade e Quintino. Ao longo dos 11 quilômetros de trajeto, é possível ver distintas tipologias urbanas, densidades, contrastes e condições socioeconômicas discrepantes. Num trecho de apenas 3 quilômetros, temos um condomínio com toda a infraestrutura que você pode imaginar e uma favela que não dispõe nem mesmo de sistema hidrossanitário. Além disso, a Dom Helder também é marcada pela violência, pelos crimes e pela insegurança, principalmente ao pedestre, promovida e intensificada pela falta de investimento do Estado. Mas para entendermos melhor essas dinâmicas, vamos recorrer à história. No século XVII, a avenida recebia o nome de Estrada de Santa Cruz e era conhecida como a rota que os jesuítas seguiam para chegar à fazenda de Santa Cruz, propriedade controlada por eles. Com a retomada dos terrenos pelo Império no século XVIII, o caminho passou agora a ligar São Cristóvão, onde morava o imperador, até Santa Cruz, virando o caminho ou Estrada Imperial e ganhando mais notoriedade. Nessa época, o Império leiloou algumas terras da região, uma delas comprada pelo bispo D. José, que viria a se tornar a freguesia de Inhaúma. Lá, ele construiu a casa em um capão, prédio chamado Capão do Bispo, que hoje é tombado. Del Castilho, Maria da Graça, Higienópolis e Caxambi tiveram uma origem parecida. Eram regiões de fazenda que foram ocupadas a partir de pontos atrativos de pessoas, como o aparecimento de grandes fábricas e a estação de trem. A favela do Jacarezinho teve início com a ocupação de negros que fugiam dos senhores de engenho da região, e por isso pode ser considerada um quilombo urbano. E essa origem contribuiu para que ela seja considerada a favela mais negra do Rio. Na década de 30, sua população teve grande importância como mão de obra do parque industrial que surgia na região. A comunidade de Manguinhos nasce de uma ocupação já no século XX, que se intensifica entre as décadas de 30 e 70, quando várias empresas chegam ao bairro, como a Fiocruz, empresa de correios, telégrafos e a Embratel, que necessitavam de mão de obra para as suas construções. Na década de 80, surge o Norte Shopping, ponto de referência e principal área de lazer da região. Desde sua inauguração, em 1986, o shopping se mantém em constante expansão, influenciando todo o traçado e setor mobiliário do local. Logo em seguida, no ano de 1995, é inaugurado Nova América, localizado estrategicamente às margens da linha amarela, e construído sob a casca do que antes era a Companhia de Tecidos de Nova América, fábrica que faz parte da história do local desde 1925. Hoje, os dois são considerados 2 dos 5 melhores shoppings do Rio. Cada vez mais a fazenda e a vegetação foi dando espaço para o que hoje é a cidade. Em 1999, já com a configuração urbana atual, recebeu o nome de Avenida Dom Helder Câmara, a fim de homenagear o arcebispo de Olinda, que viveu em prol da caridade, deixando de ser Avenida Suburbana, apesar de muitas pessoas ainda a conhecerem por esse nome. Essas diferenças econômicas e socioespaciais que conformaram os bairros ficam claras hoje nas infraestruturas oferecidas e na qualidade espacial de cada localidade. Como forma de evidenciar essas diferenças, vamos nos limitar ao trecho de 3,4 km, que vai da Suípa até o Norte Shopping. Analisaremos então questões como densidade, vegetação, mobilidade, uso dos solos e morfologia urbana. Logo no início desse trecho está o Jacarezinho, uma comunidade com alto índice de criminalidade e que sofre frequentemente operações policiais. Tem uma das maiores densidades populacionais da cidade, e ao nível do chão um visitante já pode ter uma ideia disso, mas do alto fica ainda mais evidente.
Maria da Graça é o bairro seguinte do nosso recorte, vizinho de Jacarezinho. E o que os separa? Uma fábrica e estatísticas. Maria da Graça, à esquerda do vídeo, tem uma densidade demográfica de 9,66 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto Jacarezinho tem 40,09 pessoas na mesma área. Isso reflete diretamente a qualidade de vida dessas pessoas, como vemos na comparação do Índice de Desenvolvimento Social, que vai crescendo à medida que vamos indo do Jacarezinho em direção ao Caxambi. Além dos bairros residenciais antigos, uma nova tipologia surgiu em decorrência dos shoppings, os condomínios verticalizados, prédios de alto gabarito destinados a uma classe média que se utilizam dos serviços oferecidos pelo shopping, como restaurantes, escolas, teatro, academia, entre outros. Surgem também os condomínios autônomos, mais voltados a uma classe média alta, que possuem diversos serviços dentro de suas dependências. Quanto à mobilidade, podemos dizer que essa região é um ponto nodal, tanto por ter meios de transporte de massa, como o metrô e o trem, quanto por ter a presença de 2 importantes shoppings na região. Estima-se que quase 4 milhões de pessoas passem por mês só pelo Norte Shopping, considerado o maior do Rio. Mais de 55 mil carros passam por dia pela Avenida Dom Helder Câmara, que recebe carros vindos da linha amarela, da Avenida Pastor Martin Luther King Jr. e da Estrada Velha da Pavuna. É perceptível que ao longo de todo o seu trecho, a preferência é sempre do meio de transporte. Vemos pouca ou nenhuma quantidade de arborização, pouca sinalização e, em alguns locais, a distância entre as faixas de pedestres e sinais de trânsito pode chegar a 1 quilômetro. Podemos ver também canteiros centrais que não têm nenhum tratamento e que se transformam em lama em períodos de chuva. A partir de uma vista aérea, podemos ver a quantidade de árvores ao longo do trecho. É perceptível que as poucas que existem se concentram perto dos empreendimentos da iniciativa privada e que se tornam escassas ao andarmos em direção ao Jacarezinho. O mesmo ocorre com a iluminação e com os pontos de ônibus. O tratamento desses pontos de ônibus também é diferente de acordo com o trecho. Os pontos na parte menos valorizada se resumem em uma placa pendurada no poste, enquanto que os pontos na parte valorizada têm uma infraestrutura mínima de banco, cobertura, calçadas mais largas, além de serem mais arborizados. Mesmo assim, é possível perceber uma diferença entre as duas áreas do Norte Shopping, a mais antiga e a parte mais atual. O que demonstra essa disparidade social e o abandono das autoridades públicas é a situação que acontece no Buraco do Lacerda. Em dias de chuva forte, o rio Jacaré inunda as vias e suas águas se misturam ao esgoto, transformando o local num piscinão ao céu aberto, que se torna diversão para quem não possui nenhuma infraestrutura de lazer. Esse é o nosso presente, e essa realidade não se reduz somente a esse trecho analisado, nem mesmo somente ao rio. Queremos imaginar um futuro onde os empreendimentos privados não sejam os principais ditadores das conformações espaciais e da disponibilidade de recursos, e que o planejamento de um Estado que vise o bem comum prevaleça acima desses interesses, que toda e qualquer pessoa, independente da classe social, tenha as mesmas oportunidades. Uma cidade onde a prioridade seja do pedestre, com uma cultura cicloviária consolidada, mais verde, mais segura, com mais áreas de lazer públicas, com uma piscina que não seja de esgoto. Uma cidade onde as pessoas não se fechem em seus condomínios com medo da violência e se abram para a cidade e para a convivência. E que tal transformar o Capão do Bispo, o único resquício do passado do que uma vez era uma grande fazenda, em um museu, que conte as histórias tão desvalorizadas das suas origens, da história do povo suburbano?